Quero te atualizar também sobre o Atlético Mineiro, que tenta avançar pela compra de Kevin Lomônaco, ex-zagueiro do Red Bull Bragantino. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para trazer tranquilidade, essa vitória contra o Remo, o Galo precisa dessa vitória, joga em casa, na Arena MRV, quarta-feira às 8 da noite, duelo contra o Remo, e aí a gente fala de semana importante, porque já no final de semana, outro jogo importante pelo Campeonato Estadual, o Galo que também precisa de uma vitória contra o Itabirito, jogo em Nova Lima. Vini. Hugo, eu tenho defendido... Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal do Nicola e Tatiá Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, que tenta avançar na contratação de Kevin Lomônaco. O Galo busca 2 jogadores como prioridade, um zagueiro e um volante. E a pedido de Jorge Sampaoli, há um enorme esforço para a contratação desse zagueiro, que pertence ao Independiente da Argentina e havia passado pelo Red Bull Bragantino. Foi em Bragança Paulista que ele se envolveu naquele escândalo de apostas esportivas e chegou a ficar suspenso por um bom período. Acabou sendo vendido para o Independiente por 3 milhões de dólares, hoje titular absoluto e valorizado, tratado como um dos principais defensores do seu país. Até por isso, a pedida do Independiente é salgada, 7 milhões e meio de dólares por 70% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Independiente tem 75%, do Red Bull Bragantino manteve 25%. Importante registrar que o Galo já fez 2 ofertas, ambas recusadas. A primeira de empréstimo com opção de compra, a segunda de aquisição de 50% dos direitos econômicos por 5 milhões de dólares. A semana do Galo, importantíssima. São 2 partidas decisivas, porque no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, o Atlético recebe o Remo de Belém do Pará, na Arena MRV, em busca da primeira vitória. Até aqui, pontuação muito baixa do Galo, 1 ponto dos 6 possíveis. Contra Palmeiras, o empate e a derrota para o Bragantino. O Galo não começou bem o Brasileirão. Precisa reagir em casa. E depois, no fim de semana, só a vitória interessa também para o Galo continuar vivo rumo às semifinais do Campeonato Mineiro, no jogo em Nova Lima contra o Itabirito. Vamos falar sobre as estratégias aí do Sampaoli para esta semana. O Sampaoli deverá voltar com os titulares, muitos deles foram reservas, né? Foram preservados no fim de semana contra o Atlético no empate do Campeonato Mineiro. E aí o Sampaoli fazendo esse rodízio, essa mescla de time titular no Brasileirão, e no fim de semana o jogo é muito importante. O Galo não pode tropeçar no Mineiro. Aí ele vai analisar a questão física de atleta para definir qual que é a melhor, né, ideia para o Atlético no jogo contra o Itabirito. É bom lembrarmos que na semana que vem, quarta-feira de cinzas, o Galo não tem jogo. Então pode apertar um pouco, esticar a corda essa semana, já pensando aí em 2 vitórias que dariam um pouco mais de tranquilidade para Sampaoli e para o time. Para trazer tranquilidade, essa vitória contra o Remo, o Galo precisa dessa vitória, joga em casa, na Arena MRV, quarta-feira às 8 da noite, duelo contra o Remo, e aí a gente fala de semana importante, porque já no final de semana, outro jogo importante pelo Campeonato Estadual, o Galo que também precisa de uma vitória contra o Itabirito, jogo em Nova Lima. Vini. Hugo, eu tenho defendido desde o início do ano que o Atlético tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, e vou seguir defendendo esse discurso. Só que agora ele vai chegar no momento em que ele precisa da vitória para cima do Itabirito para se classificar para a semifinal. E como o Cláudio Rezende trouxe, na próxima semana, na quarta-feira de cinzas, não tem rodada pelo Brasileiro. Então, nesse momento, eu acho que não teria problema o Sampaoli com força máxima nas 2 frentes. Tem o jogo quarta-feira, que ele não pode abrir mão de jeito nenhum contra o Remo. O Atlético ainda não venceu no Brasileiro e chega de adiar esse momento da vitória. É só o início. Mas lá na frente você vai fazer as contas e vai ficar lamentando esses pontos que o time deixou para trás. Então, contra o Remo não tem negociação. O Atlético vencer, ele vai estar muito próximo da classificação. Precisa de outros resultados? Precisa, mas se ele vencer, a chance de se classificar para a semifinal
é muito grande. Então, assim, cara, eu nem diria que nesse momento é esticar a corda. Dá pra ir com força máxima nos 2 jogos e ainda assim você não vai estar desgastando o seu time fisicamente, porque o Atlético já tem feito esse controle de carga, já tem conseguido administrar essa parte física. Alguns jogadores poupados, né, de jogos do Campeonato Mineiro, se não começa o jogo, joga alguns minutos finais, tem sido assim com o Hulk, o próprio Dudu. Então, nesse momento, o Atlético precisa também dar aquela aliviada na pressão, retomar a confiança, fazer as pazes com a torcida e tentar seguir um caminho, né? Um caminho de vitórias mais consistente, não só um lampejo, mas um time mais consistente. Eu iria com força máxima nos 2 jogos. O Atlético está negociando a contratação de um zagueiro, Rezende. Sim, o Galo está negociando com o Independiente da Argentina e não é de hoje. A contratação do zagueiro Kevin Lomônaco. Essa informação foi trazida por vários colegas da imprensa argentina. É um atleta de 24 anos. O Independiente não quer perdê-lo agora, mas o Galo tenta uma proposta. Inicialmente, ela foi recusada. A primeira proposta de 5 milhões de dólares. Daí quase 26 milhões de reais por metade, 50% dos direitos econômicos. Não deu jogo. Agora seria um empréstimo com obrigação de compra. O empréstimo na casa dos 500 mil dólares e depois 7 milhões de dólares por 70%, caso o jogador atinja algumas metas que são bem possíveis de acontecer. O Independiente está querendo esse valor, mas sem metas estabelecidas. E por conta disso a negociação ainda não avançou, ela segue travada entre os clubes. Pelos colegas da Argentina, informaram entre Galo e Lomônaco, tá tudo certo. É um atleta que inclusive já jogou aqui no futebol brasileiro, pelo Red Bull Bragantino. E o Galo procura zagueiro, esse nome é a bola da vez no Galo. É o Galo mirando reforço pontual para a zaga. Jogador que defende o futebol argentino, tá no Independiente da Argentina. E aí, Vini? Me agrada bastante, tá? O Lomônaco é um jogador muito técnico, ajudaria também na bola aérea, né? Tem 1,92, jogador que já passou pelo futebol brasileiro, Bragantino, mas agora mais experiente e ainda assim é jovem, tem 24 anos. O Hugo é um atleta que, apesar de ser um zagueiro, tem muita qualidade com a bola nos pés. Mas não é só isso, também defende bem, que é a principal missão de um zagueiro, né? Porque hoje as coisas estão meio invertidas, né? Às vezes o zagueiro é mais elogiado pela qualidade na construção do que pela marcação dele. Então, assim, o primeiro ponto é saber defender bem. Ele sabe defender bem e também tem muita qualidade no passe, um jogador que também consegue carregar muito bem a bola, algo que o Sampaoli exige dos seus zagueiros, essa qualidade na construção e que o Atlético tem pouco hoje. O Atlético tem muita qualidade com o Lianco, que tá machucado, o Alonso tem qualidade com a bola nos pés, mas defensivamente, que é a principal função dele, caiu bastante. Eu vejo que há sim um problema de qualidade na zaga do Atlético, mas não é só qualidade, não é só peça, né? Organização também é fundamental para você ter uma zaga confiável. E hoje o Atlético, para mim, ainda é uma equipe desorganizada defensivamente. Então, é algo que o Sampaoli tem que corrigir, tem que melhorar, porque o Atlético ainda concede muitos espaços. E aí não é só a zaga, né? É o time inteiro, porque a gente tá falando de sistema defensivo que começa lá na frente. Então o Atlético precisa qualificar, sim, as peças, tem que chegar um zagueiro, mas melhorar essa parte da organização, essa parte tática, para ser um time mais seguro defensivamente. O tema agora é a arbitragem. O Atlético também segue na bronca com a arbitragem, Cláudio Rezende. O Galo obteve resposta hoje em reunião na Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol. Estiveram por lá Paulo Brax, homem forte do futebol do Galo, CEO do clube, o Pedro Daniel e também o Pedro Tavares, que é diretor de competições. Em pauta, o Galo reclama de 3 lances no Campeonato Mineiro que o clube entende que foi prejudicado. Pênalti no clássico contra o Cruzeiro em cima do atacante Bernat. Esse lance, a Federação Mineira entende que houve um erro. E é bom lembrarmos que o árbitro era de fora, né? Era um árbitro lá do Espírito Santo, o Davi Lacerda. Então, esse lance, a Federação concorda com o Galo. Os outros lances, o gol invalidado no clássico contra o América, um lance do Coelho com o goleiro. A Federação entende que a arbitragem acertou. E agora o pênalti em cima do Coelho, um lance
do duelo contra o Atlético no primeiro tempo. Imagens inconclusivas. É a análise da arbitragem, da comissão de arbitragem ao Atlético. O Galo, portanto, foi na Federação Mineira de Futebol demonstrar essa preocupação para o restante do Campeonato Mineiro. O fato é que tá todo mundo na bronca com a arbitragem, Vinícius. Hugo, é porque a arbitragem, infelizmente, é fraca, né? Fraca, e aí os clubes vão ficar na bronca, o Atlético tem se sentido prejudicado. E nesses lances que o Atlético reclama, eu concordo com as reclamações. Agora é engraçado que a Federação Mineira, ela admitiu o erro em apenas um lance, né? Que foi contra o Cruzeiro, quando o árbitro não era de Minas, era o Davi Lacerda, e num jogo em que o Atlético não perdeu pontos por conta de erro de arbitragem, porque ele venceu a partida. Então ficou fácil também, né, para a Federação Mineira admitir o erro num jogo em que o árbitro não era da Federação Mineira, era do Espírito Santo. Sobre o jogo contra o Atlético, alegar que foi uma imagem inconclusiva, para mim não foi. Para mim foi bem claro o pênalti para cima do Coelho. Agora, independente disso, o Atlético tem a obrigação de ter atuações melhores, né, e de fazer um campeonato mineiro melhor com as escalações, com as peças que o time vem utilizando. Então, uma coisa é reclamar da arbitragem, que o Atlético tem certa razão. Não pode transferir responsabilidade. O Atlético tem que estar muito preocupado também com o seu próprio desempenho, que não tem sido bom. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!